Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, as perguntas 575 até 580, onde os Espíritos falam sobre a missão dos encarnados. Na pergunta número 575, Allan Kardec perguntou: as ocupações comuns nos parecem mais deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com o significado dessa palavra, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? E os espíritos responderam: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, nessa pergunta, Kardec indaga sobre como reconhecer se alguém tem uma missão determinada na Terra. A resposta destaca que uma missão espiritual se distingue pelas grandes obras e pelo progresso que esse indivíduo promove na humanidade. Isso implica que a missão, no sentido espírita, está sempre ligada ao benefício coletivo, ao avanço espiritual e moral dos semelhantes, e não aos interesses pessoais. Aqui percebemos uma ênfase no caráter universal das missões, sugerindo que o verdadeiro valor das ações humanas é medido pelos impactos que gera para o bem coletivo. Portanto, mesmo que uma pessoa esteja envolvida em atividades que parecem comuns, o foco da espiritualidade superior está nas consequências dessas ações para o progresso de todos. E na pergunta 576, Allan Kardec perguntou: os homens que trazem uma importante missão foram predestinados a isso antes de nascerem e dela têm conhecimento? E os espíritos responderam: algumas vezes assim é, porém quase sempre desconhecem essa missão. Baixando à terra, visam um vago objetivo. Depois do nascimento, de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os conduz para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Nesta resposta, os espíritos revelam que, embora alguns homens possam ter uma consciência predefinida da missão antes de reencarnarem, na maioria das vezes esse conhecimento se torna claro ao longo da vida, à medida que o espírito é colocado diante das circunstâncias que o levarão a cumprir o seu papel. Isso nos oferece uma visão mais complexa da predestinação. Há um planejamento espiritual, mas a forma como a missão se desdobra depende das experiências vividas na Terra. Esta resposta nos lembra a plasticidade das encarnações, em que os espíritos podem ter um objetivo traçado, mas os detalhes e a execução dependem de suas escolhas, contextos e desafios terrenos. Isso também indica que a missão espiritual muitas vezes se revela gradualmente, à medida que o espírito amadurece. E na pergunta 577, Allan Kardec perguntou: quando um homem faz alguma coisa útil, faz sempre em virtude da missão que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? E os espíritos responderam: nem tudo que um homem faz é resultado de uma missão predestinada. Ele é, muitas vezes, o instrumento de que um espírito se serve para executar algo útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele mesmo faria se estivesse encarnado. Então procura o escritor mais apto a compreender seu pensamento e executá-lo, e lhe dá a ideia, dirigindo na execução. Porém, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer essa obra. Ocorre o mesmo com alguns trabalhos de arte e as descobertas. É preciso dizer que, ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito desencarnado no plano espiritual e se entendem sobre a execução das tarefas. Este ponto aborda o conceito de cocriação espiritual. Nem todas as ações úteis realizadas na Terra fazem parte de uma missão originalmente planejada. O espírito encarnado pode ser utilizado como intermediário para a realização de algo bom ou necessário. A ideia de que um espírito desencarnado pode se comunicar com um encarnado, sugerindo ideias ou direcionando esforços para realizações úteis, mostra a colaboração constante entre o plano espiritual e o mundo material.
É interessante observar que o livre-arbítrio é preservado mesmo quando o espírito encarnado atua como um instrumento. Ele não está predestinado a realizar essa tarefa específica, mas pode ser inspirado e orientado. Isso também nos faz refletir sobre a interconexão entre os planos espirituais e materiais, onde as missões podem se ampliar ou redirecionar conforme as necessidades evolutivas. E na pergunta 578, Allan Kardec perguntou: o espírito por conta própria poderá falir em sua missão? E os espíritos responderam: sim, se não for um espírito superior. E na pergunta 578A, Allan Kardec perguntou: quais as consequências do seu fracasso? E os espíritos responderam: terá que retomar a tarefa, essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Ou seja, a falha em uma missão pode ocorrer quando o espírito não é de ordem superior e ainda está sujeito a fraquezas e escolhas que podem desviar o cumprimento de sua tarefa. A falibilidade humana e espiritual é reconhecida aqui, e a resposta lembra que a punição para essa falha não é um castigo eterno, mas a necessidade de retomar a tarefa em uma nova oportunidade encarnatória. Este princípio da repetição da prova, ou seja, a retomada do aprendizado, reforça a ideia de justiça e progresso espiritual contínuo. O fracasso não é o fim, mas uma nova chance de aprender e corrigir os erros, refletindo a misericórdia divina e a natureza pedagógica das encarnações. E na pergunta 579, Allan Kardec perguntou: pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? E os espíritos responderam: Deus não sabe se o general obterá a vitória ou se será vencido? Sábio, pode crer. E seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à tarefa. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é permitido saber. Aqui, Kardec questiona como Deus pode confiar uma missão importante a espíritos que podem falhar. A resposta explica que, embora Deus saiba o futuro e tenha conhecimento das possíveis falhas, o fracasso de um espírito não comprometerá os planos divinos. O objetivo maior será sempre alcançado, mesmo que outros espíritos ou circunstâncias precisem ser utilizados para esse fim. Este trecho reforça a confiança de que os desígnios divinos são infalíveis, mesmo quando os agentes humanos ou espirituais falham. A providência divina, portanto, não depende de indivíduos isolados para o cumprimento de seus planos maiores. Essa resposta nos ajuda a compreender que a falha individual não compromete o progresso coletivo e que Deus, em sua onisciência, tem os recursos necessários para ajustar o caminho quando necessário. E na pergunta 580, Allan Kardec perguntou: o espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? E os espíritos responderam: não, porque já traz a experiência adquirida. A resposta esclarece que o espírito que encarna com uma missão traz consigo uma experiência espiritual prévia, o que o diferencia de um espírito que encarna para expiação ou provação. A experiência acumulada permite que esse espírito tenha mais recursos para lidar com os desafios que encontrará em sua missão, enquanto aqueles em provação ainda estão em um processo de aprendizado e reparação. Este ponto sublinha a importância da evolução espiritual. Espíritos mais adiantados que já possuem experiências de outras vidas e missões estão mais preparados para enfrentar as dificuldades da existência, enquanto espíritos menos experientes passam por provações mais intensas para adquirirem essa bagagem evolutiva. Essas perguntas e respostas aprofundam nossa compreensão sobre as missões espirituais, destacando a interconexão entre o planejamento espiritual, a execução no plano material e o livre-arbítrio. A missão é uma responsabilidade coletiva e individual, e mesmo diante de falhas, o espírito tem a oportunidade de retomar seu aprendizado.
Deus, em sua infinita sabedoria, assegura que o progresso geral da humanidade continua independentemente das falhas temporárias dos indivíduos, demonstrando a harmonia entre a liberdade individual e os planos divinos para a evolução espiritual da humanidade. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.